Oi, torcida colorada, tudo bem? Pessoal do Arquibancada 1909. Ouça nesse vídeo o que o técnico Seabra do Curitiba falou sobre o Internacional no empate nesse jogo na capital paranaense. O time do Inter deve ser o líder da competição se você pegar os últimos 4 jogos. De 3 vitórias e um empate. É um time que vem numa crescente, extremamente bem treinado, assim. Então, acho que ao longo do tempo o Pesolano tem conseguido construir uma forma de jogar que otimize os jogadores que ele tem, o elenco que ele tem. Do que a gente recebe de análise de dados e de inteligência dos servidores que fazem o traqueamento de competição, é a equipe mais intensa da competição, com maior volume de esforço em campo e alta intensidade. Então, tinha vários aspectos desafiadores no jogo de hoje, e aí você constrói 2 vezes a liderança no placar, num jogo com esse grau de dificuldade, e faltando 20, 30 segundos, sofre um gol, numa sequência de ações que nós poderíamos coletivamente ter definido defensivamente a jogada de outra forma, né? Então, sem dúvida, o sentimento é amargo, né? É muito dolorido, mas ele só existe porque a gente criou a perspectiva da vitória contra um grande adversário. É lógico que a gente se preocupa muito com a montagem do jogo a jogo, a estratégia do jogo a jogo, mas tem muitas outras situações para gerir dentro do elenco, e a gente precisa promover isso para poder competir bem, né? Então você pega, por exemplo, lá, hoje entrou do banco Thiago Maia, Alan Patrick, Borré, quem mais? Tabata, né? E Vitinho. Então, se a gente só pensar em quem joga, como é que a gente vai fazer? E a gente teve boas entradas hoje, de uma forma geral. Claro que algumas dificuldades ou algumas falhas em alguns momentos acontecem, mas a equipe treinou bem nesses dias, de uma forma geral. É lógico que é um time que está na emergência, que tem qualidade, e que em algum momento eles vão voltar a ter volume. Mas a gente não pode, de novo, se limitar só a um tipo de jogo contra um adversário que tem muito repertório, né? Contra um adversário que tem pouco repertório, talvez você fique lá 80 minutos embaixo e não vai sofrer um gol. Mas contra um adversário com essa qualidade, você precisa preocupar, você precisa levar perigo o tempo inteiro, seja roubando a bola e contra-atacando, seja também jogando, também construindo de trás. E a gente acabou se limitando um pouco. Claro que tem o mérito do Internacional nesse sentido, mas é algo que a gente precisa melhorar. A gente não pode aceitar. Tá bom assim. Não. E entendo que, dentro do cenário que estava, a gente até conseguiu dar uma primeira resposta nesse sentido. E depois acabou sofrendo um empate. Nesse sentido, o próprio Inter deixa de correr tanto risco, ser tão agressivo, a gente consegue voltar um pouco para o jogo. E tem a oportunidade, numa bola parada, um rebote da bola parada, fazer o 2-1. E, na verdade, esse momento final ele estava melhor do que o começo do segundo tempo. Tá certo? Estava melhor, não estava um sufoco tão grande, o Internacional não tinha chances claras, eles tinham 2 centroavantes, mas a gente já estava com 3 zagueiros, linha de 5, e bastante controlado. E aí é questão de algumas leituras e tomada de decisão para definir os lances melhor dentro de campo, sabendo que o jogo está quase para acabar e a gente precisa definir defensivamente, e não gerar indecisão e não permitir que o adversário possa ganhar uma segunda bola, possa atacar a gente novamente. A gente tinha muito claro como é que a gente ia fazer o bloco médio, como é que a gente ia fazer o bloco baixo, e no primeiro tempo a gente teve erros no bloco baixo, que o Internacional conseguiu envolver, fazer cruzamentos, gerar algumas finalizações de cabeça. A gente ajustou como fazer o bloco baixo melhor, mas sempre que a gente puder, a gente tem que marcar o mais alto possível. Eu entendo que alguns jogadores sentiram um pouco o ritmo e a gente precisou fazer trocas até um pouco antes em função disso. Como eu te falei, vi muitas vezes no começo do segundo tempo o Pedro e o Josué tentando subir para tirar o time de trás e o time não vinha, né? Então, assim, é uma coisa de dentro do campo e que a gente precisa estar mais atento.
mas o fator primordial é o adversário se abrir mais, empurrar mais jogador em última linha e assumir um risco maior, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que conseguir neutralizar e estar muito atento e vivo nas oportunidades para matar o jogo num contra-ataque numa situação dessa. A gente nem foi perigoso para roubar uma bola saindo de frente para matar o jogo no contra-ataque e nem conseguiu controlar tão bem os espaços atrás. Eles tiveram menos chegadas perigosas, verdade, do que uma boa parte do primeiro tempo, mas a gente também não estava satisfeito no banco, tanto que a gente começa a fazer as substituições para tentar tirar o time dessa situação. Mas não é algo que eu quis o time ali, mas de jeito nenhum.